Algumas qualidades, nossa aula vai começar por aí, sobre algumas qualidades que nós devemos possuir. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 7, onde a palavra do Senhor diz assim: por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm. E à bondade, juntem o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, juntem a perseverança. E à perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã. E à amizade cristã, juntem o amor. Pedro, ele fala sobre 8 qualidades que o crente deve possuir como hábito. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção em 2 palavras: possuir e hábito. Eu poderia dizer a vocês aqui que Pedro fala de 8 qualidades que devemos ter como costume, mas não. Por que possuir como hábito? Primeiro, porque os hábitos são repetições de atos que se tornam regras, costumes que passam a ser praticados, exercitados com uma certa rotina e acabam se transformando em hábito. É uma ação natural até o ponto de se tornar uma atitude espontânea. Então, quando Pedro fala que nós devemos ter estas qualidades como hábito, significa que elas devem ser uma ação espontânea, deve fazer parte da nossa natureza, estar impregnado a nossa rotina diária, do dia a dia. E segundo, ainda o hábito é a repetição espontânea e permanente de costumes comportamentais. Isso exige, é claro que para transformarmos o costume em hábito, nós devemos nos esforçar, concentrar, estar comprometido, praticar, até que ocorra esta mudança comportamental e ela passe a ser então um hábito, não uma coisa que a gente faz um dia ou outro espontaneamente, de vez em quando. Não, mas algo que a gente passa a fazer todos os momentos, todos os dias, porque está impregnado a nossa natureza. Segundo, é a diferença entre ter e possuir. Aí nós vamos para a semântica, para a origem da palavra, para entendermos melhor, porque são qualidades que devemos possuir e não apenas tê-las de vez em quando. Ter é uma expressão que pode ser usada em qualquer caso. Essa expressão ela vem do latim tenere, que significa segurar com a mão, tanto literalmente quanto figurativamente. Então, quando você fala, eu tenho alguma coisa, por exemplo, eu tenho um copo de água na mão. Eu não tenho o copo de água na mão. Então, ter é algo que pode ser usado em qualquer caso. Porém, possuir é diferente. Porque possuir fala de algo mais restrito, mais pessoal. Indica uma posse mais permanente, envolvendo coisas de valor. Por exemplo, eu tenho este copo de água. Eu não tenho este copo de água. Agora, eu possuo esse copo de água. Aí alguém chega e tenta tirar o copo de mim. Mas eu não o dou. Por quê? Porque eu possuo. Ele é meu. Então não abro mão dele. Ou seja, está falando de algo, de uma posse mais permanente, que pode envolver coisas de valor.
A gente, por exemplo, quando você tem a posse de alguma coisa, você a defende com o uso da força. Você, se for necessário, você vai usar de ferramentas, de armas e até mesmo de ajuda de terceiros para defender aquilo que você possui. Então, por isso que o tema desta aula é qualidades que devemos possuir. Porque não é algo que você tem hoje e não tem amanhã. Mas é algo que você deve, primeiro, transformá-los em hábito. E a partir do momento que você transforma em hábito, você passa a possuir isso como parte inerente da sua natureza e da sua personalidade. E aí nós vamos ver que a fé, ela ocupa o topo dessas qualidades. Pedro começa dizendo assim: façam todo o possível para juntar à bondade o quê? A fé. Ou seja, a fé é algo que o crente deve possuir durante toda a sua caminhada terrena. Sem fé é impossível agradar a Deus. A salvação, ela vem o que mediante a fé. Então a fé é algo que o crente deve possuir. E Deus, ele tem nos dado promessas além da salvação, bênçãos que desfrutamos nesta vida. E tudo isso é possível mediante a fé. Então Deus espera que a gente faça a nossa parte também, buscando desenvolver essas qualidades. E é por isso que Pedro começa dizendo: façam todo o possível. Se esforcem, trabalhem para ter, exercitem estas qualidades. Então Pedro, ele diz assim: olha, façam todo o possível. Quando Deus chama alguém, Deus espera que a pessoa se esforce para obedecer ao seu chamado. Então, 2 pontos importantes que a gente deve considerar em relação à salvação, que é o presente maior que Deus nos deu mediante a fé. E por isso que precisamos possuir a fé. Primeiro, a salvação é uma iniciativa que vem de Deus. E nós vimos isso na aula passada. Deus opera em nós a santificação e nos coloca em condição de trabalhar para desenvolver essas qualidades. Então, se o crente não buscar essas 8 qualidades, desenvolver, exercitar, praticar essas qualidades, ele não poderá tê-las e não irá possuí-las jamais. Agora, o crente, ele contribui como para a sua salvação? Quando ele exercita essas qualidades. Então Deus, ele toma a iniciativa, ele nos presenteia pela fé com a salvação, ele dá para você, olha, está aqui. Vamos imaginar que esse copo de água, tão insignificante diante da grandeza da salvação, mas vamos imaginar, olha, eu estou te dando a salvação. Você pode ter e não ter. Mas quando você a possui pela fé, então você vai lutar por ela, você vai se esforçar por ela. E nessa caminhada, muitas vezes, o inimigo vai vir tentar tirar de você a salvação. Qual é a recomendação do Senhor lá em Apocalipse, capítulo 2, não lembro o versículo agora? Guarda o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Então é você manter firme. Esta parte compete a cada um de nós. Então vamos ver aqui nesta lista de qualidades que Pedro fala, onde ele começa com a fé, olha que interessante, irmãos, e ele termina com o amor. É como se Pedro estivesse colocando aqui uma lista, daquilo que nós devemos fazer, e tudo deve ter fé e amor. De um lado a fé e do outro o amor e as qualidades que complementam essas virtudes. Então, quando ele começa falando sobre a fé, o que é a fé que Pedro está falando?
É a confiança que o crente deve ter em Deus. A fé, ela é a raiz de todas as outras qualidades que Pedro menciona. Se formos lá para Hebreus capítulo 11, versículo 6, onde o escritor sagrado diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus tenha o quê? Fé. Fé de que Ele existe e que Deus recompensa aqueles que se aproximam dEle. Então a fé é a raiz de todas as outras qualidades. E Pedro exorta os leitores a adicionar à sua fé mais 7 qualidades. E ele deixa claro que estas qualidades, elas são inatingíveis se o passo da fé não for dado. Por isso que ele começa falando assim, olha, somem a fé que vocês têm, a bondade, e aí ele vai falando de todas as qualidades que nós devemos ter. Então tudo começa pela fé. Se a pessoa, ela não desenvolver uma fé em Deus, se ela não praticar esta fé em Deus, se ela não possuir esta fé em Deus, ela não vai conseguir ter as outras qualidades. Porque a fé é a raiz, é onde tudo começa. A fé não pode estar, portanto, firmada em qualquer fundamento. Você não pode ter uma fé, por exemplo, firmada em pessoas. Porque as pessoas, elas são frágeis. As pessoas podem falhar. E se a tua fé estiver firmada em alguém que venha a falhar, você vai falhar junto com essa pessoa. A fé não pode estar firmada em coisas, porque as coisas não são permanentes. E quando as coisas cessam, quando elas deixam de existir, se a tua fé estiver firmada naquela coisa, a tua fé também vai deixar de existir. Não pode estar firmada numa falsa religiosidade. Porque na hora em que esta falsa religiosidade deixar de existir, a fé consequentemente deixa de existir. Então, em que nossa fé deve estar firmada? Ou em quem ela deve estar firmada? Em Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Ela deve estar firmada em Jesus, porque é nele que a fé começa. E Cristo, ele é o único que é permanente. Ainda que as pessoas, as coisas ou a religião venham falhar, mas Jesus não falha. Então ele é a fonte da nossa fé. Amém, meus irmãos? Que nós tenhamos fé em Jesus. Que nós tenhamos fé em Deus. Aí você deve estar perguntando, pastor, em Jesus ou em Deus? Em ambos, porque os dois são um. Que nós tenhamos esta fé nele, porque ele é a base de tudo. Aí ele fala da bondade, né? Em algumas versões da Bíblia, a bondade está descrita como virtude. É a mesma coisa. São qualidades que estão ligadas diretamente à fé. Então Pedro menciona a bondade, que é uma característica de Deus. O nosso Deus, ele é um Deus bondoso por natureza. A palavra dele diz que Deus, ele é amor, portanto Deus é bondoso. E por ser um atributo de Deus, nós devemos também refletir a bondade em nossa vida. Toda pessoa que tem fé em Deus, uma fé firme, verdadeira, ela vai também demonstrar a bondade nas suas atitudes. Então que a nossa conduta diária demonstre a bondade de Deus e que a gente possa sempre fazer o bem. A fé, a bondade, e ele continua e fala agora de uma terceira qualidade que o crente deve ter, o conhecimento. Em outras versões, a ciência. Ou seja, o crente, ele deve usar a sua mente para discernir corretamente quaisquer circunstâncias.
E como é que o crente vai ter esse discernimento? Tem muitas pessoas que oram a Deus e falam assim: Senhor, me dá o dom de discernir as coisas. Mas como é que a pessoa vai discernir as coisas se ela não tiver conhecimento? Então o conhecimento ele é fundamental, ele é importante. O crente ele deve buscar, por isso que toda essa carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, o tema central desta carta, qual é? Crescer no conhecimento. Porque quando o crente tem conhecimento, ele também adquire discernimento. Então vejam bem, nós colocamos o conhecimento em ação, não é quando a gente chega para os outros e fica dizendo, eu sei isto, eu sei aquilo. Não é quando a gente fica esbanjando conhecimento para as pessoas. Mas esse conhecimento aqui, ele se manifesta quando você age com bom senso em relação ao que você diz, ao que você faz e ao que você pensa. Quanta gente que tem conhecimento, mas não é inteligente. Quantas pessoas que têm conhecimento, mas também não têm sabedoria. Então acaba sendo um conhecimento inútil, falho. Agora, este conhecimento que Pedro está falando aqui, o conhecimento de Deus, é aquele conhecimento que vai nos dar bom senso quando a gente abrir a boca para dizer alguma coisa. Então, antes de você dizer o Espírito do Senhor, Ele vai trazer a você o que é o discernimento daquilo que você pode dizer, daquilo que você não pode dizer, daquilo que você pode ou não pode fazer. Então vejam bem, o conhecimento e a fé, irmãos, andam de mãos dadas. Uma fé sem conhecimento não é uma fé genuína. E um conhecimento sem fé também é fútil, é falho. A fé é fortalecida pelo conhecimento. E no crescimento do conhecimento está enraizado o quê? A nossa fé. Como é que eu posso conhecer a Deus? Estudando a palavra dEle, ouvindo a palavra dEle. E toda vez que eu estudo, que eu ouço a palavra do Senhor, a minha fé, ela é renovada e ela é aumentada. Então, se você deseja ter mais fé, possuir mais fé, se você deseja adquirir mais conhecimento, então, lembre-se disso, fé e conhecimento andam de mãos dadas. Quanto mais conhecimento, mais fé. Quanto mais fé, mais desejo de conhecer a Deus. Pedro vai falar agora, essas três primeiras qualidades que nós falamos, está relacionadas ao desenvolvimento, ao crescimento do crente. As próximas três qualidades que Pedro cita, elas contribuem para a santificação do crente. Lembre-se que Pedro fala em sua carta, e nós estudamos na aula anterior, que a santificação promove a salvação. Ou seja, o crente ele é salvo na medida que ele se santifica, que ele se purifica diante do Senhor. A salvação é de graça. Mas Pedro vai deixar bem claro que sem a santificação, ninguém vai ver ao Senhor. Então Deus te deu um presente, Ele te deu um título para ser salvo, mas para você tomar posse da salvação, é necessário a santificação. E é sobre isso que Pedro vai falar nas próximas três qualidades. Primeiro, ele fala de domínio próprio. Em algumas versões, está citando aí temperança. Também é a mesma coisa. Só para nós entendermos, na época em que Pedro viveu, nos dias de Pedro, esta palavra era uma palavra muito comum no mundo esportivo. Ou seja, Paulo mesmo faz uso desta palavra lá em 1 Coríntios 9, 25,
onde ele fala que todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Então, o domínio próprio era uma linguagem comum para os atletas daquela época, porque quando chegava a época de preparação para os jogos, os atletas, eles tinham que limitar algumas coisas em suas vidas. Por exemplo, as refeições, eles não podiam comer qualquer coisa. Eles não podiam, por exemplo, tomar vinho. A prática de relações sexuais também eram proibidas para os atletas quando eles estavam no período de treinamento para as Olimpíadas, para as competições. Então, do mesmo modo, Pedro está chamando a atenção aqui dos cristãos para o autocontrole em todas as circunstâncias. Ou seja, nós estamos numa corrida. Tanto que Paulo ele diz assim, combati o bom combate e acabei o que? A carreira. O crente ele está numa competição o tempo todo, a todo momento, é uma maratona, irmãos. A vida cristã, ela é uma verdadeira maratona que começa no dia em que você aceitou a Cristo e ela segue até o dia em que você se encontrar com Cristo. Então Pedro chama a atenção aqui para esse autocontrole. Ou seja, ser cristão significa se abster de determinadas coisas. E aí é claro que não precisamos fazer uma lista de coisas e dizer a vocês que são crentes em Jesus, porque cada crente sabe qual é o nível de excelência e de santidade que Deus requer dele. E ele deve se esforçar no sentido de praticar, a fim de agradar a Deus. Por exemplo, em 1 Coríntios 7, 9, um exemplo que Paulo dá para os cristãos sobre manter domínio próprio em relação ao relacionamento com outra pessoa do sexo oposto. Ele fala assim, se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. O que Paulo está dizendo ali? Paulo está falando para os cristãos que são solteiros. E está dizendo para eles o seguinte, olha, você tem o desejo, você tem alguém com quem você está se relacionando, então case para que você não venha cometer o pecado, para que você não fique desejando ardentemente, ou seja, perdendo o controle das suas emoções e da sua natureza física. Então Paulo dá um conselho aqui para os jovens, que se casem. Martinho Lutero, ele afirmou o seguinte, que as pessoas são diferentes. Uma pessoa é forte, enquanto a outra é fraca por natureza. Tem gente que é capaz de trilhar por determinados caminhos sombrios, sem se contaminar. Mas tem gente, irmãos, que não pode nem entrar na sombra, não é entrar no caminho sombrio, não. Ele não pode nem ir na sombra de um caminho sombrio, porque ele já perde todo o controle. Então Lutero fala assim, que ninguém está sempre em condições tão boas quanto o outro. Nós precisamos entender, como cristãos, que alguns de fato, eles são mais fortes e eles têm uma natureza capaz de se defender e de manter o controle mais do que o outro. Agora, o que Pedro está dizendo, voltando lá ao comecinho da declaração de Pedro, o que ele fala? Irmãos, se esforcem. Ei, não é porque você hoje não consegue se controlar em determinada área da tua vida que você vai se entregar ao pecado. Porque uma vez que você se entrega, você se afasta de Deus. E aí você perde a comunhão. E tudo aquilo que Deus tem para a tua vida vai deixar de acontecer, porque você perdeu o controle. Então o cristão deve se esforçar. Ele deve confiar em Deus.
uma momentânea falta de domínio próprio pode levar o crente ao fracasso e até à perda de respeito das pessoas. Vejam bem, você pode ser forte, você pode se declarar um bom cristão, você pode bater no peito e dizer assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ninguém me separa do amor de Cristo, e todas aquelas afirmações bíblicas que é comum ouvir da boca das pessoas. Mas se você falhar, por um momento que seja, você pode fracassar. E não só fracassar, você pode perder o respeito das pessoas. É por isso que tem muita gente que hoje estão trilhando esta caminhada da fé e estão sofrendo por causa da falta de respeito. Pois não, minha irmã? Sim. Sim, é claro. Até essa semana eu ouvi uma pessoa dizendo para mim assim: poxa, a gente encontra tanta coisa ruim dentro das igrejas, das comunidades cristãs. E eu falei para a pessoa: não é que nós encontramos coisas ruins dentro da comunidade cristã, é que no mundo isso é comum. Na igreja não é comum. Então, quando alguém erra por ser cristão, torna-se mais notório, né? O escândalo é maior do que alguém que está no mundo. Se um crente comete, por exemplo, um adultério, uau! Mas no mundo, se isso acontecer, é comum. Se um crente mente, ele conta uma mentira, e esta mentira é descoberta. Cara, você é crente e você mentiu. Mas no mundo, isso é normal. Por isso que o crente tem que ser diferente. E é por isso que ele tem que se esforçar. Porque nós estamos dentro de um sistema chamado mundo, onde certas coisas são comuns para o mundo, mas não para nós. Então, sim, a quebra, né, do domínio, a falta de domínio, pode levar o crente ao fracasso, à perda do respeito, da moral, coisa que no mundo não vai acontecer. Por quê? Porque o mundo é mundo. Agora, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, qual é a lei que deve nos reger? A lei de Cristo. A perseverança é outra qualidade que o crente tem que lutar para ter. Perseverança, em outras versões, fala paciência. É definida como a característica de quem não se permite ser desviado de seu propósito deliberado ou de sua lealdade à fé e à piedade, nem mesmo em face às maiores provações e sofrimentos. Então, como é que você, voltando à qualidade anterior do domínio próprio, como é que nós vamos adquirir esse domínio próprio? Perseverando. Perseverando naquilo que é bom. Perseverando naquilo que agrada a Deus. A perseverança, irmãos, ela tem a sua origem na fé. Porque a fé leva o crente à perseverança. E esta é uma palavra que a gente vai ver em alguns versículos da Bíblia. Por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Paulo fala assim: você, homem de Deus, fuja de tudo isso. E aí ele fala assim: viva uma vida correta de dedicação a Deus, fé, amor e perseverança. Então, quando a gente fala do crente perseverar, irmãos, não confunda perseverança com enfrentamento. Ah, não, eu sei da minha condição espiritual, e eu sei da minha perseverança em Deus, e eu posso. Cuidado! Olha o que Paulo disse para Timóteo: fuja, sai correndo quando você vê alguma situação que pode te afastar de Deus, que pode te distanciar
da presença do Senhor, cai fora. Não queira bancar o super crente. Ah, não, eu posso. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, o escritor aos Hebreus fala assim, que Jesus não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. O sofrimento estava diante de Jesus, mas ele tinha uma missão a cumprir, a redenção da humanidade. Aí eu te pergunto, qual é a sua missão de vida? Qual é o seu propósito? Você precisa perseverar. Ah, mas diante de mim tem uma cruz. Diante de mim tem um sofrimento. Diante de mim tem uma luta que é muito grande. Persevera. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Busquem a perseverança. Tiago capítulo 1, versículo 3 diz assim: vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Então, quando você olha e vê diante de você uma cruz de sofrimento, mas aí você persevera e você avança, a tua perseverança se torna maior, mais resistente. Apocalipse 2,19. Sei que vocês têm o amor, que vocês são fiéis e que vocês trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. E a terceira qualidade que está relacionada à santificação do crente é a devoção, que em algumas versões diz assim, devoção. Eu quero aqui aproveitar a aula aqui e mandar uma saudação aqui para o irmão Bernardino. Irmão Bernardino, um dia vocês vão conhecer esse homem de Deus. Ele tem acompanhado as nossas reuniões de culto, todas as reuniões de culto, e ontem ele pediu oração, aliás, anteontem, se não me engano, pois ele não estava bem de saúde, mas graças a Deus a sua filha está dizendo que ele está conectado, assistindo a aula dominical. Deus abençoe o irmão Bernardino. É uma amizade de mais de 30 anos, e um dia vocês vão conhecê-lo aqui em nome de Jesus. A devoção, ela é praticada pelo crente quando ele está totalmente ciente da presença de Deus em todas as circunstâncias. Alguns exemplos de pessoas devotas, Noé e Ló. Em 2 Pedro 2, 5 e 7 nós vimos, ou melhor, vamos ver, nós vamos chegar lá, que tanto Noé quanto Ló, eles viviam entre pessoas ímpias, mas não se deixaram influenciar por essas pessoas. Então, o que significa a devoção, a piedade que o crente deve exercitar? Irmão, você vive num mundo onde o pecado está à sua volta. Você vive num mundo onde as pessoas estão todos os tempos profanando o nome do Senhor. Mas assim como Noé e Ló, essas pessoas que não se deixaram influenciar por elas, essas pessoas que seguem a Deus, que têm uma vida devota a Deus, elas também não vão se deixar levar e se influenciar por essas situações, pelo mundo pecaminoso. As últimas qualidades que Pedro cita, as duas, elas são muito importantes, porque elas expressam o amor que nós devemos ter, o amor fraternal em relação aos nossos irmãos e também o amor de Deus em relação a todas as pessoas. Vejam bem, Pedro não quer que nós limitemos o nosso amor aos membros da igreja. Então ele fala assim, olha, vocês devem também desenvolver a amizade cristã. Em outras versões, fala fraternidade, o amor fraternal. Mas ele acrescenta a esse amor fraternal o quê? O amor em sua máxima extensão. Quando ele fala assim, a esta devoção, ou seja, essa vida que vocês devem viver
para agradar a Deus, juntem a amizade cristã e a amizade cristã juntem também o amor. Então Pedro deseja aqui que os irmãos estendam esse amor às pessoas que estão fora do ambiente cristão. Que nós sejamos capazes de amar não só os nossos irmãos aqui do dia a dia, as pessoas com quem nós convivemos. Ele fala assim, juntem a devoção, a amizade cristã. Então, amar os nossos irmãos em Cristo, amar os membros da nossa igreja, é algo muito simples, comum para quem vive a vida cristã. Mas Pedro fala assim, juntem a isto o amor. O amor que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Eu digo a vocês, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Aí eu pergunto para você aqui, amar o teu irmão em Cristo é tarefa fácil? Mais ou menos. Tanto que a Bíblia fala que a gente tem que aprender a suportar uns aos outros. Amar o seu irmão em Cristo é fácil? Mais ou menos. E amar o seu inimigo? Se amar o seu irmão em Cristo pode parecer difícil para você, agora imagine amar os seus inimigos. E é isso que a palavra do Senhor está ensinando aqui, olha. Nós precisamos desenvolver. Então, voltando novamente ao princípio, Pedro diz, se esforcem. Por que se esforçar, irmãos? Porque não é fácil. Se fosse fácil, eu aceitei Jesus, aí o Senhor pega e envia lá, imputa lá no teu coração o amor, e a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, os seus olhos passam a brilhar, né? E você começa a olhar todo mundo de forma diferente. Não é assim que acontece. Você continua sendo João, você continua sendo Pedro, você continua sendo a Maria, você continua sendo a Madalena. Mas se você quer viver uma vida que agrada a Deus, você precisa se esforçar. Então se esforcem para ser amigos de seus irmãos, para exercer a fraternidade entre os irmãos e também se esforcem para amar as pessoas que estão fora. O amor é a única dívida que o crente pode contrair em relação às pessoas. Olha o que a palavra do Senhor diz. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros, pois quem ama os outros está obedecendo à lei. Então, qual é a dívida que nós temos uns com os outros? É o amor. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Em outras palavras, embora possamos limitar a aplicação do afeto fraternal à comunhão cristã, aos nossos irmãos, não podemos limitar a prática do amor. Ou seja, você não precisa, olha aqui com a forma como Pedro coloca, amor fraternal, fraternidade fala do quê? De amizade. Então, fala da amizade em relação aos irmãos que estão na igreja. Se esforcem para ter amizade uns com os outros. Mas não podemos limitar a prática do amor em relação a todas as pessoas, porque Deus é amor. E se Deus habita em nós, independente de você ter ou não ter amizade com outras pessoas, com aquelas que estão de fora, você deve olhar para elas com o amor de Deus. 1 João 4,16, aquele que vive no amor, vive unido com Deus. E Deus vive unido com ele. Então, quando a gente olha para as pessoas, sob a perspectiva do amor de Deus, então Deus habita em nossos corações. O amor mencionado por Pedro aqui como característica final desta série de 8 qualidades que nós devemos ter, mostra que ela é o fruto da nossa fé em Deus. Tudo começa na fé e termina no amor. Se nós tivermos a fé e desenvolvermos as outras qualidades, nós chegaremos ao amor que agrada a Deus. Vamos continuar agora em 2 Pedro 1, 8 e 9. Pedro vai falar ainda sobre as qualidades. E ele vai dizer o seguinte, que nós precisamos
estar cada vez mais ativos em relação a conquistar estas qualidades. Ele fala assim: pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês a tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado de seus pecados passados. Guarde bem essa expressão aqui, purificado dos seus pecados passados, para nós entendermos o texto. O que nós devemos fazer com essas virtudes que Pedro citou e que nós acabamos de citá-las aqui também? Vejam bem, ele nos exorta a aplicá-las para que possamos ter uma colheita abundante no conhecimento de Jesus Cristo. Então, quando, por exemplo, a gente desenvolve a perseverança em relação a determinada situação, e você faz isso movido pela fé e pelo amor, então você persevera num determinado propósito, num objetivo, às vezes um objetivo de ajudar alguém. E aí você vê lá na frente esta pessoa se rendendo a Cristo, e você vê esta pessoa sendo transformada por Cristo. Qual é a sensação que você tem em relação a isto? De que se você perseverar, você vai alcançar aquilo que você deseja. Então, quando o crente se descuida e deixa de praticar essas qualidades, ele tem perdas espirituais significantes. Se nós possuirmos as 8 qualidades, diz Pedro, e se elas continuarem a se desenvolver, colheremos coisas boas abundantemente. Então, o resultado do fruto na vida do crente, irmãos, depende do quê? Do exercício dessas qualidades. Vejam bem o que Pedro diz: devemos cultivar todas essas qualidades ao mesmo tempo e fazer com que elas cresçam e se desenvolvam. 1 Tessalonicenses 3,12, que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas, e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Aí, parafraseando esta palavra de Paulo aos irmãos em Tessalônica, que o Senhor faça com que cresça cada vez mais estas qualidades que vocês têm, e que esta qualidade ela possa se tornar igual, ou seja, que a gente possa ter na mesma proporção todas as qualidades que Pedro está elencando aqui. A consequência deste desenvolvimento, deste crescimento, deste exercício destas qualidades, é que nós não seremos inúteis ou improdutivos na vida espiritual. Então, quando a gente deixa de exercer essas qualidades, que a gente deixa de praticar essas qualidades, nós vamos nos tornar improdutivos, irmãos. Ou seja, nós temos uma fé que não se manifesta. Nós temos uma fé que não tem obras. Nós temos um amor que não é praticado. Nós temos uma perseverança que não é vista. Nós temos uma amizade, uma fraternidade que não é demonstrada no dia a dia. Então, estas qualidades acabam se tornando improdutivas. E o crente também se torna improdutivo na vida espiritual. E quando nós estamos ineficazes, ou seja, não é quando nós somos, é quando estamos, porque eu quero crer que isto é fase na vida do crente. O crente que deixa de exercitar determinadas qualidades, eu quero crer que é um momento na vida do crente, não é algo permanente. Então, quando nós estamos ineficazes em alguma dessas qualidades, nós ficamos ociosos, nós não somos produtivos e também às vezes somos inúteis até na sociedade.
É por isso que o mundo cobra tanto da igreja. Porque a igreja fala tanto, a igreja fala de certas coisas, de certas qualidades que o mundo deveria ter, mas ela mesma não tem. Ou se tem, ela não pratica. Então, quando nós trabalhamos para exercitar essas qualidades aqui, e eu vou citá-las aqui novamente aos irmãos, quando a gente trabalha aqui para ter bondade, quando a gente trabalha para ter conhecimento, para ter domínio próprio, quando a gente trabalha para ter perseverança, para viver uma vida devotada a Deus, quando a gente trabalha para ter fé, para demonstrar amizade. Talvez você mesmo já tenha ouvido alguém dizer assim: os crentes falam tanto de amor, mas vivem brigando entre eles. Você já ouviu isso alguma vez? Eu já perdi a conta. Ah, fulano disse que é crente, o outro disse que é crente, mas os crentes brigam entre eles. Quando nós deixamos de ser produtivos e deixamos de praticar essas qualidades, irmãos, a verdade é que nós nos tornamos inúteis, tanto na vida espiritual quanto na vida social. Porque o mundo olha para a igreja e o mundo espera ver na igreja aquilo que eles não têm. Então, que nós possamos, desenvolver essas virtudes, para que possamos ter os frutos, especialmente, falando do tema desta carta de Pedro, o fruto do conhecimento de Cristo, que a gente possa desenvolver esse conhecimento a respeito de Cristo. Marcos capítulo 4, versículo 19. Na parábola da semeadura, Jesus fala assim, que quando aparecem as preocupações do mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, elas sufocam uma mensagem e a pessoa deixa de produzir fruto. Quando a gente deixa de ter um tempo para dedicar ao estudo das Escrituras, à busca do conhecimento de Deus, da vontade de Deus. Então Pedro está desenvolvendo aqui nesta carta o seu tema favorito, que é crescendo no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Da mesma forma que os pais desejam que os filhos cresçam, que se tornem pessoas adultas, que sejam belos, que sejam inteligentes, que tenham sucesso. Pedro deseja que o crescimento espiritual na igreja traga sobre a vida de cada crente esta beleza da glória, da presença de Cristo. E a fé, ela é uma qualidade essencial. Então, por isso que, voltando novamente aqui ao início da carta, onde Pedro colocou a fé no topo desta lista, Pedro deixa bem claro que a fé é a mãe de todas as qualidades espirituais que ele enumera. Se não tiver fé, essas qualidades não poderão ser alcançadas. Então nós devemos entender aqui que a fé é a base de tudo. E é por isso que, agora continuando no versículo 10 e 11, ele vai deixar bem claro assim, que se vocês praticarem essas qualidades, que começam pela fé, vocês jamais abandonarão a fé. Olha o que ele fala: meus irmãos, procurem ficar firmes, cada vez mais firmes, na certeza de que Deus os chamou e escolheu. E se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé, e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vejam que Pedro está incentivando aqui os cristãos a obterem a certeza sobre a sua salvação. Pedro está incentivando os irmãos aqui sobre a importância de estar bem espiritualmente. Ele começa dizendo: procurem ficar cada vez mais firmes. E agora ele diz novamente: irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes. Sabe, Pedro aqui ele está sendo aquele pastor, ou aquele pai que é redundante, que diz a mesma coisa várias vezes, no sentido de afirmar e de reafirmar que o crescimento da igreja, que o sucesso da igreja, da sua vida espiritual, depende do quê? De estar firme.
Então ele retorna novamente ao tema e diz aqui: procurem cada vez ficar mais firmes na fé, na certeza que Deus os chamou. E Pedro, ele espera que essas qualidades, elas sejam incorporadas à rotina diária do crente. Por isso que eu falei do hábito. Que ela se torne um hábito na vida do crente. Que o crente aprenda todo dia de manhã, levantar, orar, dar graças a Deus, demonstrar a bondade de Deus nas suas ações, que ele demonstre a fé, a perseverança. Pedro quer que os crentes percebam que Deus os chamou, mas que eles precisam se esforçar diligentemente na tarefa de assegurar e apropriar-se da vocação e da eleição. Então, quando Pedro diz aqui, esforcem, no final do versículo ele vai dizer: se vocês esforçarem, vocês vão receber o direito de entrar no reino eterno. Então, queridos, olha, em Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, Paulo fala assim: queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que eu estou ausente. Aí ele fala assim: continue trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. O que é que você entende por esta palavra? Trabalhando com respeito e temor para completar a salvação. Ou seja, embora no dia que você aceitou a Cristo, Deus tenha te presenteado com a salvação, essa salvação precisa ser completada na tua vida. E como é que ela vai ser completada? A partir do momento que você começar a viver a vida de Cristo todos os dias. A gente tem que se esforçar para isso. Pedro enfatiza a responsabilidade do homem por sua salvação, pela sua eleição, né? Vocação, que são atos redentores de Deus. Deus escolhe, Deus chama, Deus separa. Mas a salvação, manter a salvação é responsabilidade nossa, irmão. Não tem essa da pessoa dizer assim: Deus tem que me entender que eu sou assim mesmo. Eu não posso, eu não tenho força. Não, a salvação é responsabilidade tua, é individual. Por mais que eu me esforce, eu não posso salvar minha esposa e meus filhos. Por mais que você se esforce, você não pode salvar o teu pai e a tua mãe. Você não pode salvar o teu amigo. Por mais que você se esforce, você não vai salvar a esposa, não vai salvar filho, não vai salvar a namorada. Porque a salvação é individual e Pedro, ele espera que os irmãos entendam isso. Que é responsabilidade nossa. Deus chama, Deus vocaciona, Deus elege. Isso são atos redentores de Deus. Deus escolheu o homem desde a eternidade e nos chamou no seu tempo. O homem não escolhe Deus, é Deus que escolhe o homem. Mas é o homem que decide aceitar ou não a salvação. E o aceitar a salvação significa viver dentro do padrão que Deus escolheu para a sua igreja. Por isso, somente Deus, Ele decreta a eleição e o chamado do homem. Mas a tarefa nossa, irmãos, guarde esta palavra contigo. A nossa tarefa é se apropriar desta salvação para estar absolutamente seguro do chamado que Deus fez para cada um de nós, de sermos herdeiros do seu reino. Ou seja, é nossa tarefa, é tua tarefa a se apropriar da salvação. Ela está aí. Se eu perguntar para cada um de nós aqui se nós estamos salvos, a gente vai dizer sim, nós estamos salvos. Mas o estar salvo não significa permanecer salvo. Porque para permanecer salvo, nós precisamos nos apropriar da salvação. Possuir ela. E falar assim, não, a salvação é minha, o Senhor me deu. E quando é que nós demonstramos isso? É quando a gente começa a viver uma vida de fé e começamos a nos esforçar para desenvolver esta vida de fé e viver essas qualidades que a palavra do Senhor ensina.
Vejam bem, o apelo do chamado de Deus não é simplesmente um convite. É uma ordem real que o homem deve obedecer. A eleição é evidência da graça e do amor de Deus pelo homem. Então Deus nos ama e Ele, em seu plano divino, disse: não vou deixar que a humanidade se perca. Eu vou dar a eles uma chance, uma oportunidade de redenção. O meu plano é este, e vale para todos, independente de quem quer que seja. A salvação vale para todos. Mas vejam bem, o homem, então, para assumir a propriedade de sua escolha, ele deve exercitar as virtudes que Pedro detalhou aqui nos versículos 5 a 9. O propósito do esforço do crente é torná-lo capaz de permanecer firme. Ou seja, quando você se esforça para amar, quando você se esforça para ter fé, quando você se esforça perseverando, quando você se esforça para se relacionar bem com as pessoas, quando você se esforça para viver uma vida que agrada a Deus, aí Pedro diz assim: se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. Ou seja, se você se esforçar para tomar posse daquilo que Deus tem, destas qualidades, então você não vai abandonar a fé. Aí, pensando nesta aula, eu escrevi uma pequena frase que eu gostaria de ler para você. A queda do crente não pode ocorrer enquanto ele se esforça mais e mais para garantir sua vocação e escolha. Irmão, irmã, enquanto você estiver se esforçando, hoje acordei cansado, hoje eu não vou orar. Se esforça para orar. Hoje estou muito cansado, hoje eu não quero ler a Bíblia, hoje eu não quero. Se esforça para ler a Bíblia. Hoje eu acordei assim, assado. Se esforce. Porque enquanto você está se esforçando, você está garantindo a sua salvação. É o que Pedro está dizendo. Se vocês fizerem isso, fizeram o quê? Se esforçar. Sabe por que muita gente está perdendo a salvação? Porque não se esforça, irmão. Porque a pessoa fica esperando que alguém faça por ele aquilo que ele tem que fazer. Existem coisas que nós podemos contar com ajuda alheia, mas no que tange a salvação, ela é individual, depende de mim e de você. Se a gente não se esforçar, e Pedro disse, se vocês se esforçarem para obter essas coisas, para se apropriar desse chamado, desta vocação, ou seja, se você se esforçar para se apropriar da salvação que Deus te deu de graça, você jamais abandonará a fé. Ao afirmar pessoalmente a sua vocação e eleição, o crente entra no reino de Cristo. Quando ele se apropria e fala, não, Deus me chamou, Deus me escolheu, Deus me separou, eu sou de Deus e ponto final. E ele se apropria disso. Então Deus responde à fidelidade do crente e fornece a ele a entrada no reino. Parece simples ou não? Você se esforça na fé, para ter a fé, para ter o conhecimento de Deus. Você se esforça para exercitar qualidades que são pertinentes à natureza de Deus, onde tudo começa na fé e termina no amor. E aí você se esforça, e na medida que você se esforça para entrar no reino de Cristo, Jesus disse uma vez assim que o reino dele é tomado à força. Não é fácil, irmão. Se você não tomar posse disso, da sua salvação, o mundo vem e te consome. Mas quando você se apropria, aí vejam bem, Deus responde à sua fidelidade. E Ele te dá a entrada no seu reino. Aquele homem que estava na cruz, ao lado de Jesus. Enquanto um zombava, o outro, o que ele disse para Jesus? Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Naquele momento que aquele homem estava se esforçando. Ele estava na cruz, à beira da morte.
mas ele se esforça, ele usa do que ainda lhe resta de vida para pedir a Jesus: Senhor, me deixa entrar no teu reino. E qual é a resposta? Jesus respondeu à fidelidade daquele homem, porque ele creu. Ele não falou assim: Senhor, se existir um reino, se for verdade, deixa eu entrar. Não, Senhor, eu creio que existe um reino que o Senhor preparou. Então lembra de mim quando entrar nele. E quais foram as palavras de Jesus? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quando Deus abre as portas para o crente em sua morada celestial, Deus considera o crente seu filho. E aí Deus esbanja presentes para enriquecer aquele que entra no céu como um vencedor. E esses presentes, eles começam aqui, nesta vida. E é sobre isso que nós estamos aprendendo. Lembra da aula passada? O poder de Deus nos tem dado tudo aquilo que nós precisamos. Porque Deus te dá presentes. Quando você se esforça, quando Paulo estava orando a Deus e pedindo ao Senhor para que o livrasse do espinho que estava atormentando a sua carne, o que foi que Deus lhe fez? Ele deu um presente. E qual foi o presente que Deus deu para Paulo? A graça. Paulo, a minha graça te basta. Fica tranquilo, você não está sozinho, eu estou contigo. John Albert Bengel escreveu em um de seus livros o seguinte: você pode entrar, não como aquele que escapou de um naufrágio ou um incêndio, mas você pode entrar no céu como se fosse um triunfo. Ou seja, a questão da salvação que Pedro está colocando aqui é o seguinte: aproveite a sua vida em Cristo. Viva a sua vida em Cristo. Desfrute de tudo aquilo que Deus pode te propiciar e seja um vencedor. Para que quando você entrar no céu, você possa entrar como alguém que triunfou, como alguém que venceu. E você possa herdar do Senhor as recompensas que Ele dará a cada um de seus filhos. O reino de Cristo é eterno, porque Ele é eterno. Em outras palavras, este reino não está sujeito às limitações do nosso tempo cósmico. Ele existe para sempre. Jesus é rei e Ele governa nesse reino. E Ele deseja que nós possamos entrar neste reino. Amém, queridos irmãos? Que o Senhor nos abençoe por mais este dia e que nós possamos triunfar pela fé. Tome posse, se aproprie destas qualidades, que começa na fé e termina no amor, e viva estas qualidades como hábito na tua vida, que elas façam parte do teu dia a dia, em todo momento, em todo tempo, e que o mundo possa ver a luz de Cristo brilhando sobre cada um de nós, e que eles possam glorificar a Deus através das nossas vidas. Que Deus abençoe a todos.